Olá, tudo bem? Nós estamos de volta nessa série de aulas que estamos falando de funções logarítmicas. Hoje destacamos, resolvemos separar esse momento para conversar com vocês a respeito das condições de existência de funções logarítmicas. Então vamos lá, Lembrando, vamos fazer aqui uma retomada, porque os conhecimentos de logaritmo e das funções devem estar bem frescos na nossa mente, para que possamos não ter sobressaltos no nosso estudo. Lembra da definição de logaritmo? Então tá aí, Logaritmo de b na base a igual a x, se somente se o a elevado a x é igual a b. Ou seja, essa condição aí ela deve também permanecer nos estudos de funções logarítmicas. Então tá aí uma função, um exemplo que vimos nas aulas anteriores, y igual a log de x na base a. Então essa notação de uma função em que na lei de formação dela aparece um logaritmo, tratamos de uma função logarítmica. E as condições de existência do logaritmo devem ser observadas. Definição e condição de existência do logaritmo. Você recorda que o logaritmo de b na base a somente é definido quando a base é maior do que zero e diferente de 1. E o logaritmano deve ser positivo. Então, esses conhecimentos devem estar sempre em pauta, bem na sua mente, para que você não tenha dificuldade em trabalhar com as funções logarítmicas. Então, o logaritmano deve ser positivo e a base também deve ser positiva, diferente de 1. Então, são coisas que devem estar bem na sua mente. Por exemplo, nessa situação aí, log de 49 na base 7. Isso aí é um logaritmo? Lógico, Por quê? Porque a base ela é diferente de 0, ou maior que 0, 7 é maior do que 0 e 7 é diferente de 1. E 49, que é o logaritmano, é maior do que 0, logicamente é válido, satisfaz as condições de existência. Aí temos as consequências de definição, da definição separamos alguns casos aí. O primeiro caso é quando a base, o logaritmano é igual a 1, temos sempre igual a 0, por definição. O segundo caso, temos em que o logaritmano foi igual à base do logaritmo. O valor do logaritmo sempre será igual a 1, isso é automático. Devemos ter isso bem em mente. Um exemplo, temos aí o exemplo 1, log de 1 na base 11 e log de 17 na base 17. Fazendo aí a correspondência entre duas colunas, você de imediato já identifica a condição de existência e aí faz a correspondência. Log de 17 na base 17 é igual a 1 e log de 1 na base 11 é igual a 0. Outros casos que são consequências da definição, aí o terceiro caso também, queremos identificar, não vamos tecer comentários, mas que você deve ter esses exemplos bem em mente. São exemplos que são da consequência da definição, que você pesquisa e já tem conhecimento, mas recordamos da importância de ter isso bem em mente. Muito bom, chegamos aqui num exemplo em que se mistura várias consequências da definição, os 5 casos que separamos. Então, por exemplo, a letra A, log de 1 na base 5 é igual a 1, é falso. De imediato a gente sabe que é falso. Agora, essa situação da letra B, em que a base do logaritmo é 3 é igual à base do logaritmano. Então, esse expoente do logaritmano vai para frente e log de 3 na base 3 é 1, 7 vezes 1, 7. Então, essas expressões a gente tem que identificar de imediato, quase. A letra D é verdadeira, enquanto a letra C é falso. E a letra E, vimos, é verdadeira, é ao contrário da opção C. Então é isso. Esses exemplos mostram que devemos buscar ter intimidade com as definições de logaritmo e os seus casos que decorrem da sua definição. Então, a definição aí de logaritmos decimais, qual é a diferença? A base é um 10, é um número 10, melhor dizendo, é o logaritmo 10. Então, trata-se aí de logaritmos decimais. Então, já que recordamos essas coisas, essas propriedades, essas consequências da definição do logaritmo, queremos retomar o conceito de função logarítmica. Vimos que a função ela tem que ter base diferente de 1
e a base deve ser positiva. Vimos exemplos em que funções não satisfazem essa condição, sendo consideradas funções que não são logarítmicas, né? Veja o gráfico, por favor, né, na tela. O gráfico da função logarítmica. O gráfico y igual log de x na base a está localizado nos quadrantes 1 e 4. Nós vimos isso, pois a função só é definida para x maior que 0. Também, olha, a ilustração em vermelho, você percebe que o gráfico, por ter domínios positivos, né, só se desenvolve ou só se apresenta nesses dois quadrantes. Então, a base tem que ser sempre positiva, né, para qualquer valor de a. No caso aí, né, y igual a log de 1 na base a é igual a 0, porque vimos, por consequência da definição de logaritmo, também é válido no contexto das funções logarítmicas. E uma observação aí no gráfico, né, dá a impressão que ele toca o eixo y, mas vimos que ele nunca chega a tocar o eixo y. Vamos exercitar, né? Nós estamos interessados na condição de existência das funções. E aí determine o domínio. Se queremos saber se a função é válida ou se ela existe, vamos testar a validade do domínio dela. No caso aí, né, a função de log de x menos 2 na base 2. Então a base está ok, né? Vamos aí, a condição está no logaritmando. X menos 2. Então, lembrando que o logaritmando deve ser sempre positivo. Então, vamos para a solução. Se ele tem que ser positivo, o logaritmando, que no caso, em pauta, aí é x menos 2, ele tem que ser positivo, ou seja, maior do que 0. Resolvendo, né, essa inequação, x menos 2 maior do que 0, qual é a condição? X tem que ser, né, maior do que 2. Então, assim, o domínio da função pode ser representado dessa maneira aí. O domínio pertence aos reais, mas o x tem que ser necessariamente maior do que 2 para satisfazer a condição de existência do logaritmo e, consequentemente, da função logarítmica. Vamos para o próximo exemplo. De novo, temos uma função e queremos saber as condições de existência. Na função logarítmica está lá, né, na escrita, o logaritmo. O logaritmando é x mais 3. Lembrando que o logaritmando deve ser positivo. Nós recordamos isso das definições, dos conceitos sobre logaritmos das aulas anteriores. Então, procedendo da mesma forma, vamos para a resolução. Para encontrar o domínio, devemos considerar a condição que x mais 3, que é o logaritmando, ele deve ser maior do que 0. Então, com calma, resolvendo aí a inequação, né? X mais 3 tem que ser maior do que 0. Isso implica que x tem que ser maior do que menos 3. Então, assim, o domínio da função pode ser representado pela expressão. O domínio são os reais, nós sabemos disso, de todas as funções logarítmicas. No caso em tela, queremos destacar que, para existir, ela tem que adotar x maior do que menos 3. Então, toda e qualquer função logarítmica tem que obedecer à condição de existência. Vamos para o próximo exemplo, né? Terceiro exemplo. Verifique se a função f de x igual log de 3x menos 6 na base 5 é crescente ou decrescente e determine o seu domínio. Então, aqui precisamos recordar também a aula sobre as funções logarítmicas crescente e decrescente, né? Vimos que para ser crescente ou decrescente, nós ficamos de olho na base. Nesse caso, a base é 5. Se 5 é maior do que 1, lógico, chegamos à conclusão imediata que a função é crescente. Ok. E também a questão pergunta o domínio. Para resolver o domínio, ou para encontrar o domínio, melhor dizendo, nós lembramos das condições de existência do logaritmo. O logaritmando deve ser positivo, ou seja, maior do que 0. Qual é o logaritmando nessa questão, nessa função? 3x menos 6. Ele tem que ser positivo, ou seja, maior do que 0. Isso implica que 3x maior do que 6. Ok.
Resolvendo, chegamos à conclusão de que x deve ser maior do que 2. O domínio dessa função deve obedecer a essa condição, x maior do que 2. Então, como vimos, para nós chegarmos à conclusão de que uma função é válida, nós devemos lembrar das leis, das definições, né, das propriedades também dos logaritmos. Isso vai nos ajudar nessa decisão. E analisar a condição de existência do logaritmo é muito similar a verificar a condição de existência das funções logarítmicas. Então, queremos que você continue a treinar, a resolver exercícios. E para isso, você pode recorrer à plataforma educ.ce, né? Está o link que você bem conhece. Lá você adquire materiais adicionais para continuar os seus estudos. E é isso. Até a próxima, continuaremos estudando as funções logarítmicas.